Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta em relação a isso, e eu até hoje nunca gravei um vídeo falando exatamente, desse assunto aqui para vocês, que é simplesmente como fazer as flores das suas orquídeas durar mais tempo, Será que quando a planta está florida, como que a gente tem que molhar? A gente tem ou não que adubar, Muitas pessoas têm essas dúvidas e por isso nesse vídeo eu quero falar para vocês que é sim possível fazer as florzinhas durarem mais tempo e tem alguns segredinhos básicos e já vou começando, tá? Não precisa jogar nada na flor, não tem nada de muito complicado pra gente fazer, a durabilidade aí das florzinhas aumentarem. Enfim, acompanha o vídeo de hoje e a partir de agora, se as suas flores aí, das suas orquídeas não duram muito tempo floridas, pode ser um desses pontos, que eu vou passar aqui pra vocês hoje e mudando isso, vocês conseguem aumentar aí, o tempo que elas vão estar floridas e que as flores vão ficar bonitinhas, porque acontece muito de depois que abre a flor, ela começa a manchar, ficar feia, vai ficando feia quando é feia já acaba, Então assim, nem passa muito tempo da planta com a flor aberta, já mancha tudo e acaba a floração. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Tem alguns pontos que a gente tem que observar que muda de espécie para espécie, mas fazendo isso, vocês aumentam aí, um pouquinho a duração dessas florzinhas. Antes de iniciar o vídeo, vai curtindo, compartilhando, não esquece de se inscrever para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então vamos lá, gente, vamos iniciar o vídeo de hoje, E a floração é uma das fases mais esperadas no desenvolvimento das orquídeas, É sempre legal a gente ver um brotinho, uma raizinha nova, mas quando a planta floresce não tem preço. É muito legal a gente ver, Só que algumas pessoas passam por problemas, depois que abre as florzinhas aqui, que a planta não dura tempo florida. Abriu ontem, passam uns 2 dias, uma semaninha, já acaba a floração. E eu vou falar para vocês alguns pontos para vocês fazerem a partir de agora, que vai aumentar aí um pouco a durabilidade das orquídeas, A durabilidade da floração delas. É muito importante lembrar que cada planta tem um tempo específico, tá? Para ficar florida. Existe até alguns dendróbions espécie que floresce assim, abre a flor hoje e amanhã já fechou. É uma característica da planta, Então assim, a maioria das pessoas tem mais catleias, phalaenopsis, Então são plantas aí que dá pra gente aumentar um pouquinho o tempo de floração delas e impedir que elas fiquem todas manchadas, Porque acontece muito, igual eu falei pra vocês, principalmente nas phalaenopsis. Abre a florzinha linda, naquelas que tem a coloração mais clara, dá pra gente ver de longe. Depois que a flor tá aberta, rapidinho ela começa a manchar todinha, a pessoa acha que tá acabando, que a planta vai morrer, que é algum fungo, alguma coisa que está afetando a orquídea. Realmente é um tipo de fungo que afeta as flores, mas isso que acontece, gente, de manchar as flores das orquídeas, aquele fungo que dá geralmente, e vai enchendo de manchinhas aí a florzinha, não é uma coisa para se preocupar, tá bom? Não é um tipo de fungo que vai afetar o vegetal da planta. Então, se está acontecendo isso aí com vocês, não se preocupa, é simplesmente por causa da umidade. A gente tem que controlar a umidade certinha quando a orquídea está florida e evitar jogar, alguns adubos aí em umas partes da planta que eu vou passar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, as catleias, Então assim, tem algumas plantas que vão levar mais ou menos uns 15 dias floridas, depois acabou, Já as phalaenopsis, existem alguns relatos aí de pessoas que conseguem fazer essas plantas ficarem floridas por mais de 2 meses, Então, geralmente, as phalaenopsis são as plantas que mais duram com as flores abertas aí, vamos dizer assim. As catleias já são mais rápidas, porém, dá pra gente, conseguir uns 15 dias, 10 dias aí, com elas floridas, bem bonitinhas, pra gente estar aproveitando a floração. Então, para vocês evitarem que a planta acabe perdendo as flores mais rápido, mais cedo, tem que seguir algumas dicas. Primeiro ponto, não ficar molhando, gente, assim, não é porque a orquídea tá florida que a gente vai parar de molhar, vai parar de adubar, não, a planta vai continuar se desenvolvendo, vai continuar precisando de umidade e também de nutrientes para estar se desenvolvendo, Então é sempre bom lembrar que enquanto ela tá florida, ela continua gastando energia, continua gastando nutrientes para manter essa flor aqui. Tá? Se a planta está fraca, não tem nutrientes necessários, ela aborta a floração e aí é um problema, Então, se você tem uma planta aí que sempre que ela emite uma haste floral, antes de abrir as flores, ela já aborta os botões, tudo. A planta está na luminosidade certa, tá tudo ok, você está molhando certinho, mas sempre que a haste desenvolve, ela aborta tudo.
isso pode ser falta de nutriente. Então tem que observar a adubação que você está fazendo aí, tudo certinho, porque se a planta não tem força, ela não vai conseguir florescer, tá bom? Agora, se a sua planta tá bonita, você tá adubando certinho, né? Adubando que eu tô falando, gente, aqui assim, ó. Algumas pessoas não gostam de adubar, isso não tem problema, o ambiente faz a planta florescer, né? Mas é sempre bom colocar pelo menos um adubinho orgânico aqui para dar uma forcinha maior para a planta, né? Mas tudo bem. Se você só utiliza, por exemplo, enraizador, se você só utiliza adubo de crescimento, não usa nada de floração na planta, vai dar excesso de nitrogênio. A planta, por estar no ambiente certo, ela pode até desenvolver a haste, mas se não tem nutrientes necessários aí, o excesso só do nitrogênio, que é responsável para a planta crescer e enraizar, ele vai impedir essa floração. Entendeu? Então, se você usa enraizador, usa muitos adubos, é sempre bom colocar um de floração no meio para equilibrar os nutrientes e deixar a planta florescer perfeitamente, tá? Então, assim, só iniciando falando isso, mas o assunto de hoje é outro. Como que a gente vai fazer essas flores durarem, né? Você está com uma planta aí, ela está aí no seu cultivo, floresceu agora e você quer fazer ela ficar por mais tempo, sempre que você for molhar a orquídea, você não vai molhar as flores, tá? Isso não vai trazer nenhuma doença, nada do tipo se você molha a flor da orquídea, porém a umidade mantida ali nas flores vai causar o aparecimento daqueles fungos que vão manchar, vai danificar aqui a florzinha e rapidinho ela vai, né, acabar. Então a planta vai perder a floração mais cedo do que o de costume, né, vamos dizer assim, simplesmente por conta de umidade demais, tá? Então a gente tem que molhar normalmente o vegetal da planta, tá bom? Tem que molhar normalmente o substrato, secou, molha de novo, isso é bem importante, mas você não vai ficar jogando água demais nas flores, porque se você joga água demais nas flores, você vai acabar trazendo, né, a chance aí desses funguinhos acabarem afetando a flor, né? Ele não vai ter problema nenhum em relação ao vegetal, não vai danificar, porém ele danifica a floração e diminui bastante a durabilidade delas, tá, gente? Segundo passo, pessoal, agora eu tô com um oncidium aqui, né, para mostrar para vocês e exemplificar. Segundo passo é a adubação, tá? Você vai continuar adubando normal. Eu, particularmente, aqui no meu cultivo, adubo o ano inteiro do mesmo jeito, né? Sempre alternando aí entre o adubo de floração e o de crescimento para os nutrientes ficarem equilibrados, a planta tiver força, né, e conseguir florescer perfeitamente. Mas quando você for adubar, jogar algum fungicida, jogar algum inseticida, qualquer coisa que você for utilizar nas plantas, não joga nas flores, tá bom? Isso vale para as flores abertas, gente. Se ainda tá em botão assim, ó, desenvolvendo, não tem problema não, tá? Agora, desde que a flor abriu, você não pode ficar utilizando produtos nem nada do tipo nas florzinhas, porque isso vai manchar essas flores e pode também diminuir aí, né, afetar a durabilidade das florzinhas. Então isso é bem importante, tá? Não fica jogando adubo, nenhum produto nas flores abertas e também não fica molhando demais essas flores, porque senão vai diminuir um pouquinho aí a durabilidade. Igual eu falei, é bem importante lembrar, isso não vai fazer a sua planta ficar florida 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Cada planta tem um tempo específico para ficar florida e isso, né, tem que ser respeitado. Geralmente os oncidium, se você cuidar certinho, pode levar aí por mais ou menos uns 20 dias a floração. Eu tinha uma aqui de chuva de ouro, que eu fiz o replante dele, tudo certinho, né? Que a gente não pode deixar no substrato velho demais, porque senão a planta vai se debilitar e também descarta a floração. Fiz o replante dele certinho, ele continuou florido por quase 1 mês, mais ou menos, né? Mas é bem importante, seguindo esses passos. Então, evitar ficar molhando demais as flores, não vai danificar, igual eu falei para vocês, a planta, porém pode diminuir sim a durabilidade aí dessas florzinhas, tá? Então eu costumo não utilizar muita umidade aí, jogar muita umidade nas florzinhas, não tem problema, que você tá molhando ali, molhou um pouquinho a flor, não tem problema, só não pode ficar exagerando, vai ali, joga, pega a mangueira, enfia água na flor da planta, isso pode, né, atrapalhar um pouco aí o desenvolvimento. E aí, seguindo esses passos, sem umidade demais na florzinha, sem ficar utilizando produtos nem nada, ela vai continuar por mais tempo bonitinha, né? E aí, quando chegar na época certa, ela vai começar a murchar e vai cair. Isso é bem importante lembrar, né? Que não vai aumentar demais por meses aí o tempo que ela vai ficar florida. No caso das Phalaenopsis, isso é muito importante, principalmente delas, tá? Se você... Essa aqui é uma mini Phalaenopsis, né, gente? Mas se você tem uma daquelas grandonas, principalmente as brancas, toma cuidado, não fica exagerando na umidade, nas flores ali, molhando demais, né? Porque pode acabar manchando aí essa florzinha e durar menos. Então, né, algumas Phalaenopsis que duram 2, 3 meses floridas,
outras às vezes não fica nem um mês direito e já acaba a floração, né? Então é bem importante lembrar isso. Continua a adubação porque a planta está gastando energia com aquela flor, porém você evita ficar jogando nas flores abertas ainda, tá bom? Uma dica importante em relação à floração: se você tem alguma planta que sempre que ela está desenvolvendo a haste floral, ela começa tipo a querer secar, escurecer os botõezinhos, ficar meio amarronzada, isso é ataque de ácaro. Então, eu faço sempre aqui no meu cultivo, sempre que elas estão desenvolvendo ainda os botões. Nesse caso aqui já não tem mais jeito, porque, ó, vocês podem ver que as florzinhas já estão abrindo, né? Então, quando elas estão desenvolvendo a haste, começando a formar os botõezinhos, eu utilizo algum inseticida ali, geralmente na haste. Eu gosto de utilizar o Caltrim, ou então o óleo de Nim também resolve, tá? Então, para evitar esses ataques de ácaros nessas partes aí quando a haste está desenvolvendo. Isso acontece muito em Vanda, principalmente, tá? Muita gente tem Vanda quando ela está começando a florescer, começando a querer formar os botões, começa a secar tudo e cair. Pode ser ataque de ácaro, então é sempre bom utilizar o óleo de Nim. Enquanto a haste está se desenvolvendo, vai ali, joga um pouquinho, que vai poder proteger, né, aquela hastezinha ali de ataques de ácaros, de insetos e tudo mais, tá? Porque os insetinhos também ficam tristeza, né? Então é importante isso. Eu gosto de utilizar para poder manter as hastes, né, e evitar que a planta acabe abortando essas flores aí por ataques de ácaros e tudo mais. Então é importante todos esses passos: continuar molhando normal, continuar adubando normal, só evitar, né, ter contato com a flor quando ela está aberta. Enquanto ela está desenvolvendo, não tem problema nenhum, não precisa se preocupar. Um ponto importante em relação às catleias, que eu acho que eu nunca falei aqui para vocês, é o seguinte: elas demitem essas espatas florais, que são as folhas modificadas e ali por dentro que saem os botões. É muito comum acontecer de quando... Essa aqui é porque, no caso, ela floresceu com a espata seca, então aqui não tem muito perigo não. Mas quando ela floresce com a espata verde, a espata floral ali, né? Ela vai abrir ali para formar os botõezinhos para fora e abrir a florzinha. Acontece que isso aqui vira um copinho. E se você fica molhando muito, vai ficar água acumulada ali dentro e pode acontecer de acabar apodrecendo essa hastezinha, diminuindo aí também o tempo, né, da planta florida. Então é importante observar isso. Eu gosto sempre que alguma catleia que floresce com a espata verde e eu vejo que ali dentro tá mantendo umidade demais, eu vou ali e retiro essa espata, porque o único intuito dessa parte das catleias, dessa parte das orquídeas, é simplesmente proteger os botões quando eles ainda estão sendo formados. Depois que eles saíram da espata, ela não tem tanta serventia mais, simplesmente vai ficar acumulando umidade. Então sempre que você vê, dá uma olhadinha nas suas catleias, se elas começam a apodrecer, cai a haste aí, não desenvolve muito bem, não fica muito tempo florida, observa isso. Se fica muita água acumulada ali, pode acontecer de apodrecer, né? É uma coisa que geralmente não acontece com muita frequência, mas pode ter alguém passando por isso e não sabe o que está acontecendo. Então, a espata floral, quando a flor abre, quando a flor sai ali daquela espata, pode virar um copinho que vai manter a umidade ali e pode acabar trazendo apodrecimento aí para a plantinha, tá bom? Uma coisa muito importante, que é uma coisa que muita gente não sabe, que é o seguinte, gente: as flores, né, vocês sabem aí que elas têm as políneas e tudo mais, né, que ficam aqui dentro para serem polinizadas. Se você, por acaso, for polinizar alguma flor, ou então vir alguma abelhinha, algum bichinho aqui e retirar o pólen da flor, que é aqueles dois pontinhos amarelinhos que ficam bem aqui na pontinha, ó, muita gente às vezes acha legal, fica tirando aqui, acha bonitinho, tira, né, porque é legal. No outro dia a flor vai fechar, tá bom? Então, se por acaso arrancou a polínia da planta, tirou aquilo ali, fez uma polinização, você pode ter certeza que no outro dia a florzinha vai fechar. Acontece muito com o Catasetum, porque Catasetum é legal, né? Quando ele tá ali floridinho, a gente encosta ali na polínia, ele já solta ela assim, né? Numa força, é muito legal, é interessante, mas fazendo isso no outro dia a flor vai fechar e vai murchar. Tá? Então observa aí, ou olha, né? Às vezes a sua planta não tá durando muito a floração por causa disso. Se for alguma abelhinha, algum besorrinho, algum bichinho, e encostar nessa pontinha aqui, ó, tá vendo essa pontinha aqui que fica separada, e arrancar ela, a flor não vai durar mais. Ela pode ter sido aberta ontem. Se esse pólen saiu, no outro dia ela fecha. Por quê? O intuito da flor é simplesmente se reproduzir.
Não é verdade? E o pólen é uma das partes reprodutivas da planta. Então, a partir do momento que se retira essa parte do pólen, a orquídea entende que ela já foi polinizada, então ela não precisa mais ficar mantendo essa flor aqui e a flor vai fechar no próximo dia, tá? Então, não dura muito tempo se vocês estarem fazendo isso e tudo mais, tá bom? Do mesma coisa que dos Oncidiums. Ó, o Oncidium que tem mais florzinha, eu vou tirar dele. Não vou tirar da Ludgessa porque ela tá muito bonitinha e eu não quero perder a floração dela, mas olha só. Tá vendo aqui? Tem uma florzinha aqui. Se eu venho aqui nessa pontinha e mexo aqui e arranco a parte do pólen, que são aquelas bolinhas ali amarelinhas, tá vendo aqui na ponta do meu dedo? Eu tirei, não tirei? Amanhã essa florzinha que eu retirei esse pólen vai fechar. Tá? Porque ela já cumpriu o papel dela. Então, olha isso. Se às vezes vai alguém lá e retira o pólen, vai alguém lá e tira, né, as abelhinhas e tudo mais, acontece da flor fechar no próximo dia. Pode ser isso também, isso é muito comum de acontecer, igual eu falei, principalmente nos catacétons, tá? Então, para polinizar uma orquídea, a flor vai acabar no próximo dia que você fizer esse processo, né? Mas para você fazer ela durar mais tempo, é simplesmente essas dicas que eu passei para vocês. São dicas muito simples, né, gente? Eu nem gravei vídeo até hoje sobre isso por causa que é muito simples as coisas aqui, né? Eu falei assim, não sei se renderia um vídeo, porém, muita gente tem dúvida e eu decidi hoje aproveitar essas aqui que estão floridinhas para explicar para vocês, tá? Então, recapitulando, eu sei que tem um monte de gente que vai falar que eu converso demais, mas enfim, recapitulando tudo, evita molhar as flores abertas, evita jogar adubo ou qualquer produto nas flores abertas, né? Nas catleias que tem a espata, observa se aquilo ali não está mantendo umidade, se tiver retira, tá bom? E evita ficar tirando a polínia da planta que é nessa pontinha aqui, porque se tirou, ela vai murchar a flor e não vai durar muito, tá bom, gente? Quem gosta de tirar do orquidário, levar para dentro de casa para poder enfeitar, não tem problema, pode levar. É só seguir essas dicas e não esquecer, é claro, de molhar a planta, tá? Porque se você não molhar ela começa a desidratar e sentir falta de água, ela vai fechar essa flor, né? Provavelmente aí mais cedo, simplesmente por esse fato. Ela precisa de energia para manter a flor aberta. A partir do momento que a planta está enfraquecendo, não está tendo energia, ela vai, né, retirar e cortar esse gasto de energia com a flor e isso faz ela fechar um pouquinho mais cedo do que o normal, tá bom? Então, é só ficar de olho nesses pontos que eu tenho certeza que as florzinhas vão durar um pouquinho mais de tempo, né? E olha só para vocês verem essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, a partir de agora, eu não posso mais mexer, eu não posso mais, assim, jogar nenhum adubo e nem ficar jogando água demais nesses botões, porque eles já estão abrindo, tá vendo? Se eu venho aqui e jogo um adubo ali dentro, ou então molho demais e encharque ele tudo ali por dentro de água, pode ser que ele apodreça, né? Então, é importante observar essas questões aí para vocês terem uma maior durabilidade nas flores, mas sempre respeitando o tempo de cada planta, né? Algumas vão conseguir ficar floridas por bastante tempo, outras já são mais breves as florações aí, né? Igual eu falei para vocês, existem algumas orquídeas que é um dia só e pronto, não tem jeito, mas em relação a Cattleya, Oncidium e Phalaenopsis, dá pra gente aumentar um tempinho aí, né? Pra gente estar apreciando aí essas florzinhas, que é uma das partes mais esperadas quando a gente cultiva as orquídeas, tá? As Vandas também conseguem durar bastante tempo, né, fazendo isso, e no caso das Vandas, igual eu falei, joga alguma coisa, algum inseticida quando a haste está desenvolvendo para você evitar ataque de ácaro e que os botões sequem. Na Vanda é muito comum isso acontecer, que acontecia sempre, eu comecei a fazer desse jeito, agora eu estou utilizando o óleo de Neem e evitou ao máximo, né, inclusive tem essa outra Vandinha aqui, ó, que tá até com a hastezinha saindo, já fiz a aplicação e continua com os botõezinhos bonitinhos se desenvolvendo. Então, fica a dica aí pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por mais simples que foi, eu acho que deu pra ajudar alguém aí, né? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever pra mais dicas e também de ativar o nosso sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar novos vídeos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!